Bíblia em Salmo 62, põe afastada, Salmo 62, põe onde vocês quiserem afastada aí. Salmo de número 62, eu queria meditar a palavra de Deus hoje com o tema que você precisa saber. Eu queria falar sobre algumas coisas que você precisa saber para ser um vencedor, para ser abençoado, para alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Existem algumas coisas que você precisa ficar sabendo. E eu queria então transmitir para você hoje essas verdades. O primeiro texto que nós vamos ler é em Salmo 62. Ô Júlio, faça favor aqui, meu diácono. Salmo 62, abre aí. Deixa eu pedir o Júlio, tira só esse jarro de planta aqui da minha frente, aqui, só por causa do... acionou meu toque aqui, senão não enxerga e parece que eu fico... Isso, pode pôr num lugarzinho bonitinho aí. Com todo cuidado do mundo. Põe aqui, ó. Isso aqui fica legal. Se ele pipocar, ele molha a Adriana toda aqui, não tem nada não. Aí, ó. Vagarosamente. Olha aí. Aqui. Pega embaixo esse aqui. Pode levar. Agora ficou melhor. Não estava te vendo aí não, Márcio? Sua beleza. Eu quero falar sobre 3 coisas que você precisa saber sobre Deus. O que é? É o que, gente? Tira esse jarro aí, você vai lá, se vira aí, deixa eu pregar aqui, você quer mais essa porcaria, a gente compra outro. Vamos lá então. Deixa eu falar aqui agora. Voltou, concentrou, depois você corta isso, Eduardo. Então vamos lá então, o que nós precisamos saber? 3 coisas que eu quero que você saiba sobre Deus e 3 coisas que eu quero que você saiba sobre você. Essas 3 coisas de Deus e essas 3 coisas de você vão determinar a bênção de Deus na sua vida. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba acerca de Deus é que Deus tem poder. Diga comigo, o meu Deus é poderoso. Olha o que diz o Salmo 62, versículo de número 11, diz assim, olha: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Meus queridos, o poder pertence a Deus. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a situação, talvez uma situação que a medicina te desanimou, talvez uma situação que a economia te desanimou, talvez uma situação que a sua limitação, seja ela física, seja ela financeira, te limitou. Você precisa saber que Deus, Ele é poderoso. Deus é poderoso. Deus fez coisas que deixou pessoas de boca aberta. Deus faz coisas que deixam as pessoas de boca aberta, porque Deus tem poder. Isso é muito importante você entender isso. O Deus que nós servimos é Deus poderoso. Essas coisas você tem que saber. Maria era virgem, o anjo avisou para ela: você vai dar à luz a um filho, e esse filho vai ser o Salvador. E Maria falou: como que isso vai acontecer, pois que eu não conheço homem algum, eu sou virgem? E aí o texto diz que o anjo falou para ela: olha, o que é impossível ao homem é possível a Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. O nome da nossa igreja é El Shaddai. A palavra El significa Deus e Shaddai quer dizer o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que tem todo o poder.
Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é isso: Deus é poderoso. Vem comigo em Mateus 22, versículo 29, diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que a gente erra? Porque a gente não conhece as Escrituras, e também não conhecemos o que? O poder de Deus. Deus é poderoso. Às vezes você fica desanimado, você fica preocupado, achando que não vai dar conta, achando que não é para você, achando que você é impotente diante dessa situação. Mas olha o que a Bíblia diz, que a gente erra porque não lê a Bíblia, e por não ler a Bíblia, a gente acaba não conhecendo o poder de Deus. Isso não é falácia. Deus é poderoso para mudar histórias. Deus é poderoso para restaurar vidas. Deus é poderoso para escrever uma história nova na vida de quem quer que seja. Ele abre porta onde não tem porta. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus recebeu todo o poder, toda a autoridade foi dada a Ele. Onde? No céu e na terra. Para você ser abençoado, para você alcançar algo, primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça: o Deus que você está servindo pode fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Deus é poderoso. Quando você estuda teologia, você descobre que existe dois tipos de atributos em Deus. Qual é? Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis são atributos que só a divindade tem. Por isso que eu sei que Jesus é Deus. Por isso que eu sei que o Espírito Santo é Deus. Não é um Deus, Ele é Deus. Por isso que eu sei, porque existem atributos que não se comunicam com ninguém. Qual atributo? Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença, infinitude, imutabilidade. Deus é onipotente. Deus tem todo o poder. E a onipotência de Deus, ela é tanto física quanto moral. Deus é tão poderoso que não peca. E você está servindo a esse Deus que é todo poderoso. Você tem que ter isso na sua cabeça. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: não, isso não é para mim, a não ser que você não sirva a Deus, ou a não ser que o soberano Deus não queira para você. Porque se você serve a Deus e for vontade de Deus para você, meu amigo, Ele vai mover céus e terras, mas vai acontecer o que precisa acontecer, porque Ele é poderoso. O que é impossível ao homem é possível a Deus, porque Ele é poderoso. Essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba. A segunda verdade que eu quero que você saiba sobre Deus se encontra em 1 de João, lá perto do Apocalipse, 1 de João capítulo 4. 1 de João capítulo 4, versículo de número 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a primeira coisa que eu vou entender aqui, nesse ponto aqui, é que Deus é poderoso. Mas não adianta nada esse Deus ser todo poderoso se Ele não me amar. Se Ele não me amar, se Ele não amar a minha pessoa, o que vale todo o poder dEle para mim? Nada, porque Ele é todo poderoso, mas não me ama. E se Ele não me ama, Ele não vai fazer nada por mim. Mas olha que legal, o Deus todo poderoso, Ele me ama, apesar de minhas fraquezas, apesar de meus pecados, apesar de meus erros, Ele me ama. Olha o que diz aqui o versículo de número 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros.
versículo de número 16, olha o que diz lá: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é todo poderoso, ponto final. Mas se fosse só isso, ele seria indiferente a mim. Ele só é todo poderoso, e daí? O sol é quente, e daí? Mas olha que legal, além dele ser todo poderoso, ele me ama. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo escrevendo, ele diz assim aos Romanos: porque Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Olha que amor. Tem um hino que a gente canta, Angélica, puxa o hino aqui, vira para cá. Deus me ama e o seu amor é... Vamos lá? E Ele está sempre de braços abertos. Põe lá, do começo. Mesmo sendo assim. Toda a igreja? Ó. Mesmo sendo falho, Multimídia. mesmo sem merecer, Deus me ama. Toda a igreja. se estou forte, Se eu estou de pé, Deus me ama. Ó. se estou fraco, Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. sem o seu amor, Quero ouvir a voz. sem o seu perdão, O que seria de mim? Deus me amou tanto Que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Você pode cantar isso, por favor? É sobre você. Isso é a sua história. e Ele está sempre De braços abertos. Coloca do começo lá para mim. Todo mundo cantando bonitinho, sentadinho mesmo, mas cantar isso aí, porque isso é a sua história. Mesmo você sendo quem você é, pecador, vacilão, você é igual aquele menino que o pai e a mãe arrumou, preparou, vai sair, quando olhou ele fez cocô na roupa toda de novo. Quem aqui é pai sabe isso. Quantas vezes seu menino está tudo prontinho, arrumou, deu banho, ajeitou. Você então está treinado nisso, né? Menino, mas tem filho. Falei com ele, maneira, Rafael, chega. Já aconteceu dos seus meninos, está arrumadinho. Vamos sair, Letícia? Vamos. Quando olha, gente do céu, o menino fez cocô até aqui na nuca, assim, ó. Você é assim com Deus. Deus te pega, te limpa, te abençoa, te dá família, te dá tudo, e você vai lá e meleca tudo de novo. E Deus poderia pegar você e jogar no mato, mas Ele te ama tanto que Ele resolve te dar uma nova chance para você consertar a bobagem que você fez. Por isso, mesmo sendo assim, toda a igreja, pobre pecador, o que acontece? Deus me ama, Olha aí, olha. mesmo sendo falho, Mesmo sem merecer, Deus me ama. segura aí a capela, vai. Se Levanta a sua voz.
Mas e se eu não estou tão forte? E se eu estou caído? Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho Para quê? para morrer. Morrer em meu lugar. Deus E aí? E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus, Deus, Deus. Deus Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Segura. Você está entendendo? Ele é todo poderoso, mas Ele te ama. Acenda a luz, Ele te ama. E você precisa dar glória a Deus por isso mesmo. Deus te ama. E Deus amar a gente é um grande milagre, porque nós somos eu não sei como é que seria o antônimo de amor, mas seria inamável. Inamáveis. Nós seríamos inenamáveis. Somos impossíveis de ser amados. Já teve um dia na sua vida que você não se suportou, que você olhou para o espelho e falou: o que que é? Oh meu Deus, é eu. Deus te ama, mesmo sendo assim, cheio de defeito, cheio de pecado. Ah, se o Senhor passasse ali todos os nossos pecados, a gente faria como avestruz, enterraria a cabeça na areia de vergonha. Os nossos pecados de um dia só que passou na cabeça, inveja, rancor, ira, palavras de maldição, só o que passou na cabeça já seria uma vergonha tremenda. Mas sabe de uma coisa? Mesmo sendo assim, Deus nos ama. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer escrever uma nova história através da gente. Ele tem todo o poder e Ele me ama. Mas falta uma terceira coisa que eu preciso entender sobre Deus em relação a mim. Deus tem compaixão por mim. Ele se compadece de mim. Em Mateus capítulo 8, versículo 2 está escrito assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus tem compaixão. O que é compaixão? É esse olhar de piedade, é esse olhar de carinho para quem não merece coisa nenhuma. Jesus se compadece da gente. Se nós formos sinceros, todos nós temos mais do que merecemos, temos mais do que necessitamos, de tão misericordioso que Jesus é com a gente. Quantas infrações cometemos num dia, em uma ida de buscar um pão na padaria, quanto erro a gente comete, e sabe o que acontece? O Senhor tem compaixão da gente. Você está passando por uma luta, capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus se compadece de você, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou aquela multidão de gente, ele se compadeceu. Compadecimento é o mesmo que compaixão. Ele olhou para aquelas pessoas que estavam todas errantes. Jesus não ficou com ira, Jesus não ficou com ódio delas, ele teve compaixão delas. Nós precisamos entender a compaixão de Deus por nós. Sabe, irmãos, muita coisa nas nossas vidas é só pela misericórdia de Deus, sim ou não? É a misericórdia de Deus.
Quando você cria um filho bem criado, você nunca pode dizer graças à minha educação que eu dei para esse menino. Não, outras mães deram uma boa educação e o filho não vingou como o seu. É a misericórdia de Deus, é Deus sendo gracioso e misericordioso com a gente. Olha, Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 14 primeiro, vamos no 14 que está pertinho aí, vamos na ordem aqui, Mateus 14, versículo 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Sabe o que fez Jesus curar aqueles enfermos, quando ele chegou para multiplicar os pães pela primeira vez? Foi compaixão. Ele olhou para aqueles enfermos e diz o texto que aquela multidão estava ali e ele se compadeceu dela. Ele olhou para aquelas mulheres, para aqueles homens, para aquelas crianças sofridas e o coração de Jesus entrou compaixão. Ele se compadeceu. O Deus que nós servimos se compadece de nós. Ele olha para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para as nossas tristezas, para os nossos erros, e Ele tem compaixão. É por isso que você tem que tomar cuidado quando você oprime um servo de Deus, porque Deus tem compaixão dele. Deus pode comprar a guerra dele, a guerra dela. A palavra de Deus diz assim: estando com o dinheiro do seu funcionário na mão, não durma com o dinheiro do seu funcionário, paga ele, porque Deus, o mesmo Deus seu, é Deus dele também. E se ele orar, Deus vai ouvir a oração dele. Fica aí oprimindo sua mulher, oprimindo seus filhos, fica aí oprimindo seu funcionário. Na hora que ele orar, Deus vai escutar. Deus tem compaixão de gente que sofre. Cuidado com isso. Cuidado com oprimir pessoas, com plantar dores no coração das pessoas injustamente, porque Deus tem compaixão de quem é oprimido. 3 coisas que você precisa aprender. Deus é poderoso, Ele tem poder para mudar a sua história. Deus te ama. Enquanto seu coração estiver batendo, tem jeito. Você pode ter feito a pior putitica que você puder feito. Você pode ter completado o pior erro que você fez. Você pode todo mundo te rejeitar, mas enquanto seu coração estiver batendo, Deus te ama e dá para arrumar. E Ele é compassivo. Se você não tiver condição de pagar, Ele vai te dar de graça. Ele sabe que você não consegue pagar, Ele te dá de graça, porque Ele é pura compaixão, porque Ele é compaixão pura. Ele tem dó, vamos dizer assim, Ele tem dó de você. Basta você se arrepender, basta você voltar de novo, basta você dar a volta. Ele tem compaixão por você, Ele pode mudar a sua história. Quando você se arrepende, Ele tem compaixão de você, Ele escreve uma nova história. Tem muita gente que acha que o diabo foi lá e botou um ponto final, Jesus foi lá e botou uma vírgula. Dá para consertar, não é o final, dá para consertar. Como que eu conserto? Se humilha debaixo das potentes mãos de Deus, e Deus, no tempo dele, vai te exaltar. Acredite que Ele é poderoso, acredite que Ele te ama, acredite que Ele se compadece, creia que Ele se compadece das suas dores, creia que Ele se compadece da sua aflição, creia nisso. Ele é poderoso, Ele te ama e Ele tem compaixão de você. Ele não vai te julgar, agora não é hora disso. Não morre nessa condição, porque a morte sela seu destino final. A morte é ponto final. Depois da morte não tem o que ser feito. Nem o poderoso Deus pode mudar seu destino depois da morte. Mas enquanto tiver vida, Ele muda a sua história. Thales Roberto canta uma música. Como é que é aquela música que ele fala? Ele fala assim: olha meu sorriso, como é que é? Isso.
Chorei, como eu chorei. Eu não sei cantar essa música, mas é por aí. É essa mesmo, que ele fala assim: olha, eu estou pagando você. Ô Carla, você é a revelação de Jesus, né? Vai, Jesus de novo. Cadê aquele, como é que fala? Como é que fala o nome quando tá bonitinho? Você é dom, como é que é? Dom, nome é que é? Ritmo, cadê aquela sintonia? Ô Angélica, o que foi? Ô meu Deus do céu, o que é? É o quê? Jesus pode escrever sua história de novo. Cadê a igreja? Esse é o tom da coisa. Era o que eu tinha em mim. Ó multimídia. Volta lá de novo, vamos começar de novo. Tem que cantar, que está gravando, está transmitindo. Misericórdia, vamos lá, El Shaddai, vamos lá. Ô Neemias, só vestir esse colete aí ficou ruim? Jesus pode escrever. É por aí. E quando? Aí ele fala: olha o que ele fez. Vai fazer. Um dia já cansei. E o que ele fez? E o que ele fez? A minha festa. Olha o que ele fez comigo. Você recebe? Presta atenção. Às vezes, para você que é filho de família equilibrada, às vezes você que nunca foi uma pessoa escravizada, às vezes você que nasceu num berço legal, essa história não tem nada a ver. Mas quem andou por caminhos tortuosos e encontrou Jesus, Jesus escreveu a história dele, sabe o que está dizendo? Deus muda a história, irmãos. Deus muda a história. Deus muda a história. Nesse hino ele fala: a chance de dar tudo errado era a única coisa que eu tinha, mas Ele foi fiel comigo. Ele é fiel com você. Creia nisso. Creia nisso. 3 coisas que você precisa saber sobre Deus: Ele é todo poderoso, Ele te ama e se compadece das suas fraquezas. 3 coisas que você precisa saber sobre você agora, para a gente fechar. Marcos, capítulo de número 7. Marcos, capítulo 7. A primeira coisa que você precisa saber sobre você é que você, para alcançar tudo que Deus tem para você, você precisa querer. A palavra de Deus diz em Marcos 7:24: levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Marcos 7:25: porque uma mulher cuja filhinha, eu acho lindo quando o texto fala, a mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher era grego de origem cirofenícia
e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Primeira coisa que você precisa saber sobre você para alcançar o que Deus tem: você tem que querer. Ninguém que não quer alcança alguma coisa. O grande problema das pessoas é que elas não querem. Elas querem, mas na verdade elas não querem. Na primeira oposição elas desistem. E a oposição que faz você desistir mediu o tanto que você queria. Você queria até aquela oposição chegar. Você queria, mas sem aquela oposição, porque aquela oposição fez você desistir. E tem muita gente que desiste dizendo que queria só porque apareceu uma oposição. Deixa eu te contar, eu sou pastor hoje, 22 anos que eu estou pastoreando já. Quem olha hoje fala: nossa, que legal, foi pastor. Aí acha que foi assim, ó, minha mãe era pastora, meu pai era pastor, sou filho de crente, uma casa bacana, tudo organizado. Não teve nada disso. No casamento da minha mãe foi destruída, minha família foi envolvida com macumba. Quando eu converti, todo mundo foi contra. Fui para a igreja, comecei a fazer seminário, porque pastor Pedro achou em mim alguma coisa lá, e o Espírito Santo colocou no coração dele, de me enviar para o seminário. Comecei a fazer o seminário, fui trabalhar na igreja, ganhava uma cesta básica da igreja. Tinha um homem lá, um diácono, chamado Valmir Rodrigues. Tomara que ele esteja assistindo isso aqui, ou então alguém envia para ele. Você não tem noção do que esse homem fazia comigo por causa de uma cesta básica que a igreja me dava. Eu era obreiro auxiliar da igreja, do pastor Pedro, que pregou aqui na frente. Era terrível o que aquele homem fazia, as humilhações que aquele homem fez comigo. Valmir era capaz, ele tinha um Monza tubarão na época, um Monza azul, um azul perolizado, assim, uma coisa mais bacana. Ele ia lá na igreja, a igreja assim, tinha uma área no fundo e 3 barracãozinhos assim, um banheiro, um cômodozinho e outro, 3 cômodos do mesmo tamanho, um masculino, um barracãozinho, um cômodozinho no meio e o outro era o banheiro feminino. Esse do meio era a despensa da igreja. A gente arrecadava a cesta básica igual fazemos aqui, e a igreja me dava uma cesta básica. Ele ia lá, ele pegava, tinha aquelas partilheirazinhas de ferro, recolhia, ele ia lá. Se tem assim, uma lata de massa de tomate, elefante, então elefante é a top das galáxias. Ele colocava ela na partilheira, e aí tinha a massa de tomate priá. Ele botava priá no chão. Aí tinha um arroz classe A, branco, caucasiano dos dentes brancos. E tinha um arrozinho quebradinho de dar pombo. Ele pegava arrozinho quebradinho de dar pombo e botava no chão. E ele colocava tudo na partilheira, os melhores, os piores daquilo dali. Sabe aquele papel higiênico que você consegue ficar informado da notícia de ontem? Aquele cheio de papelzinho, que não era 4, não, era um papel higiênico enrolado, ele era amarelado. Aquilo fazia todo o serviço, coçava, penteava, lixava, daquele. O bonitinho ficava na estante, o ruim ele botava no chão. Ele enchia lá no chão, botava tudo no chão. Eu estou falando isso em nome de Jesus, com as minhas mãos na Bíblia, no altar, diante da igreja do Senhor. Se estiver mentindo aqui, que o Senhor me mate aqui agora. Colocava tudo lá no chão. Ia no Monza tubarão dele, passava na porta da casa dele, ia lá na minha casa. Chegava na minha casa, a boca desse tamanho, parecendo a boca do mochezão. Irmão Vinícius, nunca me chamava de pastor, porque me chamar de pastor acho que doía. Eu estou mentindo, companheira velha? Irmão Vinícius, a sexta está lá no barracãozinho da igreja, no cômodozinho, na moxerifado da igreja. Você, por favor, você não pega o que está na estante, o seu é aquele que está no chão. Eu, tudo bem, Ravando pequenininho, Sueli, aí eu ia numa bicicletinha que eu tinha, ia num supermercado de um amigo meu, não era de um amigo, ele trabalhava no supermercado, tipo assim, você trabalha no supermercado, eu ia lá, te pedia a bicicleta cargueira do Geudos, que você trabalha no supermercado do Geudos, aí você ia lá pedir o Geudos,
te emprestava. Eu pegava a caixa de feira, a bicicleta cargueira, ia lá na igreja, catava os trem do chão e botava lá, dentro da caixinha. E eu olhava, gente, o melhor estava na partilheira para dar para gente que nem na igreja ia. O infeliz aqui que era obreiro, pedreiro, carpinteiro, marceneiro, faxineiro, tudo que você pensar eu era. Daquela igreja nós levantamos era tudo no supapo, no braço, igual eu fiz com essa aqui. Aí, ia para casa chorando. Mas eu amava, eu tinha no meu coração o desejo de ser pastor, eu queria, eu sabia que eu tinha um chamado. Pastor, conversou com o pastor Bertino Teixeira de Toledo, da Igreja Batista Missionária em Pirapora, na rua Presidente Kennedy, em frente ao mercado municipal. Falou assim, vou dar R$50 de oferta para o obreiro lá. Aí, eu fiquei todo feliz, porque eu ganhava agora uma cesta básica e R$50. Oh, aleluia! Irmão, quando eu achei que Valmir era o pior, eu topei o genro do pastor, Sérgio, marido de Raquel, contador, tesoureiro da igreja. Meu Deus do céu, que Deus abençoe o Sérgio. E tomara que ele esteja vendo aqui, para ele saber o que ele fazia comigo. Eu ia para lá cedinho, buscar R$50 no dia X. Era uma casa que era um escritório de contabilidade. Chegava lá, Aline, sentava na porta. Aí ele chegava ali para umas 8h30, 9h30. Você veio fazer o que aqui? Olha, é para falar. Eu vim pegar a esmola. Eu vim recolher o donativo. Porque o que eu vou fazer num escritório de contabilidade, se a única coisa que eu tinha era uma mulher, um filho e uma bicicleta? O cara sabia o que eu tinha que fazer, eu falar toda vez. Eu não sabia se era salário, prebenda, o que era. Aí, espera um pouquinho aí. Aí eu sentava num palco que tinha lá fora, assim, encostado na casa, sentava lá, e ele ficava lá dentro. Na hora do almoço ele saía. Ô rapaz, não tem aqui. Você tem R$50 aí agora? Tem, não tem? Precisa não, você tem, não tem? Você tem R$50 aí? Tem não? Você tem R$50 aí? Quem aqui tem R$50? Deixa eu ver aqui. 100 serve, né? Pois é, não precisa não, falando quem tem. O contador não tinha não, nunca tinha R$50. Sou, nossa, como é que faz aqui? Não tem não. Vou lá em casa, depois do almoço você volta. Rafael, eu não tinha o que comer lá em casa. Eu ia para casa fazer o quê? Ele saía, trancava o portão e eu ficava lá fora esperando. Se eu souber, irmãos, que um tesoureiro meu, ou um diácono meu, fez um negócio desse, eu tiro ele, eu peço uma reunião, eu excluo ele da igreja. Porque você não faz isso nem com um cachorro. Aí eu esperava. Dava ali 1h30, 2h pouca, ele chegava. Entrava lá para dentro, fazia mais uma meia hora, arrancava R$50 e me dava. Umas 5 vezes fez isso, aí eu não aguentei. Falei, não, vou lá no pastor Bertino. Fui lá perto do hospital São Sebastião, no Alto Pirapora. Pastor Bertino, vim cá conversar com o senhor. Pode entrar, o que foi? Pastor Bertino é um doce. Ô homem, aquele homem é uma bênção. O que foi, pastor? O que foi, Vinícius? Pastor, vim cá te agradecer. Pelo quê? Por aquele dinheiro que a igreja me dá. Ué, não está precisando mais não? Estou, pastor. Estou precisando, cara. Eu ganho só uma cesta básica lá em Buritizeiro. Estou precisando. Mas eu não aguento o que o seu genro faz, não. Ele é casado com a filha do pastor. Eu não aguento. Até hoje ele é o tesoureiro da igreja. Eu não aguento, não. Não dou conta, cara. Pastor, não dou conta. Não preciso daqui dali, não. Eu acho que o senhor não sabe o que o seu genro faz, não. Falou, Vinícius, fala o seguinte. Eu já tinha até recebido os 50. Foi lá, pegou um cheque, fez um cheque de uns 150, 200. Toma aqui. A partir de hoje você vem pegar aqui comigo. Fiquei até feliz porque eu ganhei os 50 mais uns 150, deu uns 4 meses. Se eu soubesse, eu tinha ido antes. Às vezes você me vê hoje aqui, vidona, o carrão dele, você teria desistido no meio do caminho, porque muita gente desiste com menos sofrimento. Primeira coisa que você precisa, irmão, é querer. Quanto que você quer o que você está falando que quer? Na primeira lutinha você desiste, você não quer não. Você não quer. Deus tem poder para te dar, Deus tem amor para te dar e Ele tem misericórdia para te dar, mas você tem que querer.
Qual é? O primeiro sofrimentinho você achou ruim? Primeira dificuldadezinha você já chorou? Não, Senhor, você tem que querer. Quando a gente quer, a gente paga o preço. Quando a gente quer, a gente... Irmão, não tem um leão guerreiro que não tenha uma cicatriz. Não tem um vencedor que não traga consigo cicatriz de humilhação, que ele superou e que ele venceu. Duvido se tem alguém bem sucedido hoje que não foi humilhado, que não foi xingado, que não foi difamado. Duvido. Mas a diferencial é que essa pessoa quis, e não importa o tamanho do capeta que levantou, ele foi para cima porque ele queria. Não desistir, tentar de todo jeito. E teve outros irmãos, teve esses aqui, eu vou falar o nome porque esses aqui foram os cabeça, mas teve outros. Ixi, teve gente demais. Teve reunião que votou para me dar um salário mínimo e depois, na outra semana, juntaram lá, foram no pastor Pedro e cortaram meu salário antes de eu receber. E eu, feito um bocó, ganhei um salário mínimo de boca, corri, comprei umas roupas, fiz feira. Para me pagar essas feiras, eu tive que ir para Montalvânia. Louvado seja Deus pela vida de Montalvânia. Porque quando eu fui para Montalvânia, Montalvânia me deu um salário. O salário que eu iria ganhar me deu no dia que eu cheguei. Depois de 30 dias me deu outro. Depois fez uma... Montalvânia foi de lá para cá Deus foi me honrando. E Lagoa da Prata foi sobre honra, honra sobre honra. Mas eu te contar uma coisa. Se eu tivesse desistido, eu talvez hoje seria um empresário, um professor, muito talvez melhor ou pior. Mas pastor não seria. E aí você diz que quer. Você diz que quer, mas na primeira dificuldadezinha você desiste? Você diz que quer, mas na primeira humilhaçãozinha você desiste? Ah, Davi não desistiu não. Golias levantou e Davi arrancou a cabeça de Golias fora, porque Davi queria o que Deus tinha para a vida dele. Você quer? Então paga o preço. Você quer? Então luta. Quanto vale o que você quer? A primeira oposição, porque na primeira oposição você desistiu, então você não queria era nada. Você não queria era coisa nenhuma. Porque se você quisesse, meu filho, você enfrentava. Você segurava na barba do gigante, você caía para cima, crendo que Deus iria te honrar, porque o Deus que você crê tem poder, porque o Deus que você crê te ama e é compadecido das suas dores. Como eu já orei e chorei ao mesmo tempo por causa de humilhação. Como eu já fiz isso. Aqui nessa igreja, quando eu cheguei ainda era lá do outro lado, debaixo do prédio de Dona Luzia. Uma moça que ia na igreja, foi lá em casa na segunda-feira, e a palavra dela, entre outras coisas, foi: eu vou sair da igreja. Eu falei: por que você vai sair da igreja? A igreja é tão pequenininha, eu precisando de você aqui na igreja, porque eu não consigo ser pastoreada por uma pessoa da sua cor. Aqui em Lagoa da Prata. Você está achando que para chegar onde eu cheguei, ou chegar onde outros aí chegaram, eles desistiram na primeira humilhaçãozinha? Não. Se você quer, você paga o preço. Primeira coisa que você tem que saber sobre você: se você quer, cai para cima, porque o seu Deus é poderoso. Agora, Ele não vai te livrar das humilhações, Ele não vai te livrar das covas de leões e nem das fornalhas. Ele vai te livrar lá dentro delas, lá de fora não. Segunda coisa que você precisa aprender sobre você mesmo. Marcos capítulo 9. Marcos 9, versículo 20. Trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Segundo, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Segunda coisa para você receber a vitória de Deus na sua vida: primeiro, você tem que querer. Segundo, você tem que crer que Deus pode fazer.
nem que seja com lágrimas, você tem que acreditar. Eu lembro, quando isso aqui era um sonho. Eu lembro quando pagar esse lote era uma coisa impossível para nós, do outro lado ali, ó, da rua, Sergipe, atravessando a Bahia, Brasil. Eu lembro quando as cadeiras eram velhas e brancas, e umas 20 tipos de cadeira. Eu lembro quando a escola bíblica dominical era num vão, com mesas separando os alunos. Eu lembro dessas coisas todas. Eu lembro quando a mulher da frente implicava a gente e botava no Facebook, arrebentando com a vida da gente. Eu lembro dessas coisas, mas toda a vida eu acreditei que a gente ia ter o nosso lugar, que a gente ia sair do aluguel, que o nosso lugar ia ser confortável, que não ia atrapalhar a vizinhança. E graças ao bom Deus, nossa igreja aqui não tem uma reclamação, porque o trem é muito bem organizadinho. O Leles ajeitou tudo na engenharia para nós aqui. A gente tentou seguir tudo e não incomoda ninguém. Você tem que crer. Quantas vezes eu vim para cá e sentava naquela porta, naquela escadaria ali, ó, parede pela metade, um casal de mendigo que fez um motelzinho aqui de baixo, aqui na sala do louvor, uma mendigaiada só cruzando aqui embaixo. E eu ficava ali, daqui a pouco chegava esgarrado, que diabo é aqui uma igreja, rapaz, sai daqui. Não, pastor, pelo amor de Deus, atrapalhou meu esquema. Um dia eu cheguei aqui, tinha uns caras lá em cima fumando maconha. Eu falei, o que é isso aí, moço? Pô, pastor, sujeira aí. E eu falava, Deus, isso aqui vai ser sua casa. Depois eu vou lavar isso tudo, Senhor, vai ficar legal, mas aqui é sua casa. Irmãos, quantas vezes assim eu ficava assim, quietinho ali, ó, e eu via, sabe, eu via isso que está acontecendo, não o que está acontecendo agora com pandemia, com cadeira separada, mas eu vi o que vocês já viram aqui, a gente sentado, cultuando a Deus, aquela coisa gostosa. Você tem que crer, você tem que acreditar. Eu lembro quando eu fui construir o aprisco, que foi antes de construir aqui, trabalhando lá até 10 horas da noite, fazendo ferragem. Todas essas ferragens foi eu, Ravânio, Marcelo, Tiago que fizemos, todas. Ficava até 10 horas da noite lá no aprisco, marrando ferragem. Eu lembro de um irmão da igreja que fazia parte da liderança, chegar e falar assim, construindo esse trem aqui, isso aqui é um elefante branco, trem inútil desse que você está construindo aqui. Você está achando que você consegue alcançar a vitória sem querer, sem crer, sem passar por cima de oposição? Você está achando que a coisa vai vir assim na manteiga? Vem não, irmãos. Não vem não. Nem para Jesus veio. Jesus passou pelo Calvário. Jesus passou por humilhação, tapas, cuspe, acusações. Até de Beelzebu Jesus foi chamado. E a última coisa que você tem que aprender sobre você mesmo. Mateus 7. Mateus 7. Primeiro, você precisa querer. Segundo, você precisa crer. Terceiro, você precisa receber. Mateus 7:8 diz assim: pois todo o que pede, recebe. Vem comigo em Mateus 21. Mateus 21, versículo 22, diz assim: e tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vem comigo em João 3, versículo 27. João 3, 27, diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. A terceira coisa que você precisa aprender sobre você é aprender a receber. E para mim talvez essa seja mais difícil, porque a gente pede, mas não recebe. E não recebe porque não está disposto a se posicionar para receber. Pede e não recebe. Não recebe porque não está disposto a tomar uma posição de quem recebeu. Deixa eu te falar um negócio. Quando eu coloquei no meu coração, que Deus colocou no meu coração, que eu ia ser pastor, que eu comecei a passar por essas humilhações todas, e tem outras humilhações, humilhação na minha família, tudo quanto é jeito, humilhação na casa da minha sogra. Eu namorava com o Sueli, meu cunhado um dia chamou, falou assim: deixa eu te falar com você uma coisa, você tem vergonha na sua cara? Eu falei, tem. Então se você tiver vergonha na sua cara, você nunca mais pisa o pé na minha casa. Foi ou não foi? Nunca mais você pisa o pé na minha casa.
Eu falei, você está certo. A casa é sua. Está certíssimo. Você está correto. Tudo bem. Falei com o Sueli, eu não tenho R$1. Eu não tenho 1 centavo. Eu sou um desvalido, um obreirozinho, pé de chinelo. Mas se você tiver coragem, eu quero casar com você. Eu não tenho nada, mas uma coisa eu sou homem. Se você acreditar em mim, você vai ver que eu sou homem. Eu sou homem mesmo? Está confirmado, sou homem. Casei. Nunca dependi de um pacote de açúcar da minha família nem da família de Sueli. Não estou falando isso por orgulho, não. Nunca dependi. O que eu estou dizendo é que se você quer, você tem que receber. Quando eu queria ser pastor, eu comecei a me comportar como pastor. Eu comecei a vestir igual pastor, eu comecei a andar igual pastor, falar igual pastor, porque eu ia ser pastor. Se você quer ser uma coisa, você tem que receber. Você está doido para arrumar essa namorada, e depois que você arruma, você joga fora, porque você não recebe o negócio. Você vai muito bem, mas não toma posse daquilo. Você tem que tomar posse do que você quer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você está, não, eu vou ser isso, eu vou ser isso. Eu vou arrumar um emprego, mas acorda 10 horas da manhã. Sabe quando você vai arrumar emprego? Nunca. Eu vou mudar de vida, mas continua no boteco. Não, agora é para valer, mas continua mentindo. Sabe quando que a bênção vai chegar na sua vida? Nunca. Por quê? Porque você não recebe o negócio. Porque você não incorpora, eu vou usar a expressão aqui errada, você não incorpora o personagem, você não incorpora o papel. Quer casar, mas não vira homem. Quer respeito, mas é cheio de gachadinha. Como que as pessoas vão te respeitar? Quer ter uma palavra respeitada, mas mente o tempo todo. Falta com a verdade em coisa tão idiota, tão insignificante. Não vai receber, porque não toma posse, não recebe o negócio. Alguém libera uma palavra sobre a sua vida e você fala amém, amém, com a boca bem frouxa, não recebe o trem. Tem que receber aquela palavra, tem que tomar posse daquilo. Amém ou não amém? Quando o Ravano falou, eu tenho chamado, eu falei, beleza, tem chamado, então começa a mostrar que você tem chamado. Começa a mostrar que Deus chamou você para mim. Me mostra. Não finge não, me mostra. Começa a comportar como homem, como pastor. A fase de meninão já passou, agora é homem. Me mostra isso. Está mostrando, vocês estão vendo. Involuntariamente vocês homenagearam ele aqui também. Você tem que incorporar. A palavra incorporar, ela está errada, que é só porque eu não achei outra. Se você quer mesmo, eu quero respeito na minha família. Mas não age com respeito, pô. Mas não se porta varonilmente. Eu quero mudar de vida, eu quero que as pessoas passem a me tratar com seriedade. Mas olha você contando a piada do português de novo. Como que as pessoas vão te respeitar? Como que as pessoas vão dar preço para o que você fala? 3 coisas que você tem que saber sobre você. A primeira delas é que você precisa querer. A segunda delas é que você precisa crer que Deus pode fazer. E a terceira coisa é que você precisa receber antes dela chegar. É antes de chegar. Davi se comportou como rei antes da coroa ficar na cabeça dele. Ele já tinha postura de rei. Quem é esse camarada incircunciso que fala mal de Deus? É um gigante filisteu. Pois hoje eu vou arrancar a cabeça dele, para ele saber que nunca mais ele vai desaforar contra o exército do Deus vivo. E ele foi lá, arrancou a cabeça, e as donzelas cantaram. Saul matou milhares, mas Davi matou as dezenas de milhares. Quem foi Davi? O maior rei de Israel. A bandeira de Israel tem os 2 D do nome de Davi, que o nome de Davi é David cruzado. Aquele hexagrama é os 2 Ds do nome Davi, cruzado assim, ó. O homem foi forte mesmo, porque ele recebeu aquilo. Você está entendendo? Você tem que receber.
Se você quer, recebe. Você quer uma vida nova? Deus te ama, Deus é misericordioso e tem poder para te dar uma vida nova. Mas recebe essa vida nova. Se comporte como tal. É por isso que eu não gosto de certos testemunhos. Porque para mim testemunho é saudoso, certos testemunhos. Não, é novo homem, é nova vida, é nova história. Vamos ficar de pé, meu tempo já passou. Deus pode escrever uma história diferente. Deus pode mudar a derrota em vitória. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Erga suas mãos aos céus. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo. Eu libero uma palavra de bênção sobre eles. Peço ao Senhor que os tome nas tuas mãos, que o Senhor os leve em paz aos seus lares. Em o nome de Jesus, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus te dê uma semana de bênção. Em nome de Jesus, amém. Receba aí na sua vida.